a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Senhor, nós queremos Te louvar, Te agradecer, ó Pai, porque podemos cantar independente das circunstâncias, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ó Pai, mas o Senhor mesmo assim nos sustenta, porque a nossa alegria, ó Pai, vem do Senhor, vem de Ti. E nós queremos, ó Pai, Te louvar, Te agradecer por esse momento de estarmos aqui juntos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade como igreja de louvarmos a Ti. E queremos, ó Pai, nesse momento, para que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor venha estar, ó Pai, recebendo, ó Pai, e fazendo desse momento aqui, ó Pai, um momento também de misericórdia sobre as nossas vidas, para que o Senhor venha falar aos nossos corações nesse momento, diante desse culto aqui. Esteja com cada família, cada igreja, aonde estiver, ó Pai, nesse momento, que o Senhor venha estar também abençoando, cuidando, renovando as forças, renovando a alegria. Em nome de Jesus, ó Pai, eu Te peço e Te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos amados, bom dia a todos. Que alegria nesta manhã de domingo. Estamos para mais uma escola bíblica dominical. Quero dar as boas-vindas a você que está no Facebook, você também que está no YouTube da Segunda Igreja Batista em Cabo Frio, participando nesta manhã preciosa, nesta manhã de domingo. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2021, né, irmãos? A nossa escola bíblica dominical. São todos muito bem-vindos. Deus abençoe cada um e que esta manhã ela continue sendo preciosa quando vamos estudar a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra do Senhor nesta manhã. Deus abençoe. Nestes dias de desespero, incerteza, medo há, em uma salvação eu creio, creio em Ti, creio em Ti. Nesses dias de desespero, incerteza, medo há, em uma salvação eu creio,
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O pedido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, creio em Ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não mudará em vão. Creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Bom dia, igreja, bom dia. Muito bom estarmos aqui juntos, louvando a esse Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória, porque todas as coisas vêm dEle, tudo vem dEle, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Então vamos louvar, vamos cantar essa mensagem, vamos cantar isso, né, que todas as coisas vêm dEle, vêm por Ele, tudo volta para Ele, né? Então que nós possamos nessa canção engrandecer o nome do Senhor, dizendo que tudo que a gente tem, tudo que a gente recebe vem dEle e tudo também é para Ele. Vamos louvar. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas.
e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Muito bem, estamos de volta agora para a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, né, irmãos? Estamos estudando lições tão boas no livro de Esdras, Neemias, e hoje tem uma lição muito preciosa. O tema da lição de hoje é Esquecendo o Orgulho. Quero convidar a você a caminhar comigo aí na lição de hoje, porque é uma lição muito preciosa, muito boa, muito importante, muito significativa, cheia de lições para as nossas vidas. Ela se encontra lá em Esdras, capítulo 9, os versos de 5 a 9. Se você puder, em casa, onde você estiver, você pode abrir aí a sua Bíblia ou acessar com outro equipamento, se você desejar acompanhar o texto bíblico, que é a que eu leio assim. E perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, palavra de Esdras, né? Havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me coloquei de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues, nós e nossos reis e os nossos sacerdotes, nós somos entregues na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos. Porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém, diz o texto, a palavra do Senhor, o Deus da nossa vida. Irmãos, que nós vamos encontrar nessa lição
é uma oração de humilhação para a restauração do povo de Deus. Esdras fazia parte da tribo de Levi, né? Já falamos na lição passada, era um extraordinário conhecedor das Escrituras, da lei, e ele ajudou na reconstrução do templo, aquele templo que foi destruído por Nabucodonosor. Esdras traz um avivamento para o retorno à palavra, o retorno às Escrituras, e para se viver na centralidade, no centro da vontade de Deus, conforme dito, falado, enfatizado domingo passado na lição, eu, pastor Emerson, pastor Tadeu, participando daquele painel da nossa lição, né? O recomeço, irmãos, ou a restauração do povo de Israel iniciou com um coração humilde e uma confissão de reconhecimento de pecados. Como que isso é importante enfatizar na nossa lição? Nossa lição enfatiza isso, mostra isso, porque geralmente, irmãos, nós sempre atribuímos a culpa a outro, não é verdade? Fazendo parte do contexto ou não fazendo parte do contexto, é algo habitual do ser humano, a nossa natureza, sempre, quando nós também erramos, mas sempre, olha, eu errei por causa de fulano, eu errei por causa de ciclano, eu errei porque a circunstância não era favorável, eu errei porque alguém me ajudou a errar. A lição de hoje fala exatamente, irmãos, que o recomeço, vamos recomeçar, e esse ano 2021 é um ano muito apropriado para pensarmos no recomeço. A restauração do povo de Deus iniciou com um coração humilde, coração de Esdras, e uma confissão, irmão, de reconhecimento de pecado, que é algo assim extraordinário, algo merecedor de muita reflexão e do nosso aprendizado. Por quê? Esdras, preste atenção nisso, Esdras, ele não participou, não teve nenhum relacionamento com os pecados do povo e que foi imputado ao povo o castigo de Deus com o exílio. Esdras não participou. Esdras não fez parte daquela geração. Não foi Esdras que participou do pecado da rebeldia, da idolatria. Não. Esdras não participou de nada disso. Mas, irmãos, a oração de Esdras é algo assim extraordinário, porque ele se identificou com o pecado do povo. Não teve essa de assim, não, foram eles e não eu. Não. Não teve essa questão, não, eles pecaram, eu não, eu sou bonzão, eu estou por cima de tudo e de todos, melhor, o povo pecou, eles pecaram. Não foi essa a atitude de Esdras, irmãos, né? Esdras, ele se identificou com o pecado do povo, talvez, porque deve ter pensado assim, não, se eu estivesse lá naquela época, se eu fizesse parte do povo naquela época, eu também teria feito o mesmo, eu teria também pecado. Essa atitude de Esdras, irmãos, você viu que nós lemos o texto bíblico relatando o comportamento, a atitude de Esdras, de se humilhando, confessando o pecado que ele não participou. Essa atitude de Esdras produziu, sabe o que, irmão? O esvaziamento de qualquer sentimento de orgulho ou vaidade. Não existe recomeço, não existe avivamento, não existe frutificação, não existe comunhão com Deus quando a vaidade está presente, quando o orgulho está presente. E olha que é algo muito difícil, não é verdade, irmãos? Olha, se tem uma coisa muito difícil na nossa vida de vencermos, é a vaidade e o orgulho.
Quantas vezes a gente diz, não, o orgulho não faz parte da minha vida. Mas na hora de nós expressarmos a nossa humildade na prática, muitas vezes, sempre achamos que o outro fez, o outro faz, o outro falha, o outro comete deslize, o outro comete erro. E muitas vezes nós esquecemos de que precisamos nos identificar, né? É o povo. Então, Esdras tem aquele entendimento do povo, né, irmãos? Não foram eles, né? Foram nós. É isso que Esdras nos mostra a importância de vencer o orgulho. Então, irmãos, nós precisamos esquecer o orgulho e vencer o orgulho. Aí a lição traz 3 pontos assim didáticos e que eu quero, então, compartilhar, mencionar. Primeira coisa, quando nós esquecemos o orgulho, entramos em oração de intercessão. Oração de intercessão, né? Nós vamos encontrar isso, né? E perto do sacrifício da tarde, o culto da tarde, me levantei da minha aflição, olha só, me levantei, que estava prostrado, estava mal, diz Esdras, mas eu levantei da minha aflição, rasgando as minhas vestes, era muito comum naquela época, uma atitude de arrependimento, e ele diz, e me coloquei de joelhos diante do Pai, diante de Deus, diante do Senhor. Esdras, irmãos, havia recebido várias informações. Ele estava diante de uma situação. Uma delas é que vários homens judeus haviam se casado com mulheres de outros povos. Lembra que eu falei que alguns remanescentes ficaram na Palestina, ficaram em Jerusalém, né? Uns foram levados para a Babilônia, outros ficaram. E aqueles que ficaram, através do intercâmbio com outros povos que também dominaram ali, eles se casaram com mulheres de outros povos, e isso era proibido por Deus. Era uma atitude completamente condenada por Deus, conforme nós encontramos lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 3 e 4, a recomendação do Senhor. Mas não era simplesmente o casar em si. Por que Deus recomendou isso? E por que Esdras ficou transtornado quando ele percebeu e viu, tomou conhecimento de que muitos judeus haviam casado com mulheres de outros povos, de outras nações? É porque, ao casar com mulheres de outras nações, eles aprendiam a outras práticas, outros costumes, adoração a deuses estranhos. Ao casarem com essas mulheres, eles traziam para dentro de si e para a terra da Palestina, para Jerusalém, costumes, hábitos, adoração a outros deuses, outros tipos de culto. E Esdras, então, estava transtornado com o que estava acontecendo e não apenas se humilhou, mas ele foi orar. Ele se humilhou, mas ele também foi orar, né? Diz o texto que ele rasgou as suas vestes, uma atitude de humilhação, de quebrantamento, de arrependimento, e ele se pôs de joelhos diante de Deus, diante do Senhor. Irmãos, é sabido por todos nós, mas como que nós precisamos realçar essa verdade e praticar essa verdade e ensinar essa verdade? Uma coisa que nós não podemos nos cansar na vida cristã é de orar e de ensinar sobre a oração. Orar é buscar direção de Deus para a nossa vida e é buscar a solução para os problemas e para as crises. Nós estamos vendo um tempo de pandemia, precisamos orar mais e mais e mais. Eu convido a você, tenho convidado, tenho falado, tenho incentivado a importância da oração. Por meio da oração, irmãos, nós expressamos a nossa dependência do Senhor, nós falamos com Deus que nós dependemos dele. Esdras, ele se prostrou diante do Senhor para falar com Deus das adversidades, de todos os problemas que estavam diante dele. Muitas vezes, irmão, não são poucas, muitas vezes as pessoas tomam uma decisão precipitada, e, aliás, o que mais existe nesse mundo
são decisões precipitadas e nós precisamos ter cuidado na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual. Mas muitas vezes as decisões tomadas precipitadamente, porque não tem havido um compromisso de buscar a Deus através da oração, a orientação do Senhor, né? Buscar a direção de Deus na nossa vida, né, irmãos? Então, como que nós precisamos, como que o nosso Brasil está precisando, como que a nossa terra está precisando, não é verdade, irmãos, de pessoas intercedendo pelo nosso Brasil, né? Intercedendo pela nossa pátria. Esdras nos dá o exemplo, né? Ele realiza uma oração pela nação de Israel. Ele faz uma oração pela nação, né? E nós vivemos em um Brasil que está precisando muito, irmãos, muito, né? Nós estamos vivendo um Brasil dividido. O escritor diz isso também. O escritor fala sobre isso. E nós estamos vivendo um Brasil dividido entre ideologias, partidos, religiões. Nós estamos vivendo um Brasil que está precisando de intercessão do povo de Deus, do povo do Senhor. Precisamos deixar de lado nossa visão pessoal e orgulho e atuar como povo de Deus, como igreja de Deus, como crente. Precisamos estar unidos, intercedendo para que o Brasil supere todas as adversidades. Não é verdade, irmãos? O escritor diz assim: precisamos ser um povo cristão que não se permita dividir pelos interesses humanos, partidários, ideológicos, mas que clame pelo valor do indivíduo, praticando a oração intercessória, buscando verdadeiramente a libertação do povo, não só a libertação social, mas também econômica, mas, acima de tudo, a libertação espiritual. Segundo aspecto da lição de hoje, irmãos, vencendo o orgulho, demonstrada na vida de Esdras, na sua oração, no seu quebrantamento. Quando nós esquecemos o orgulho, irmãos, nós nos identificamos com o outro. Quando nós esquecemos o orgulho, nós nos identificamos com o próximo. E aí nós vamos ver a atitude de Esdras, né? A humildade e a humilhação de Esdras, mesmo inocente daqueles pecados, preste atenção, mesmo inocente daqueles pecados, né? Ele se aproxima do próximo, ele se identifica com os seus irmãos, né? Ele expressa, né, como que se tivesse participado com eles, do povo. Ele se aproximou do povo para isso. Ele não disse, vocês pecaram. Não, ele disse, nós pecamos. Ele não disse assim, vocês erraram. Ele disse, nós erramos, irmãos. Oh, como que esta palavra tem faltado muitas vezes na nossa vida, né, irmãos? Quantas vezes você errou, você fez, meu esposo, você filho, você meu irmão na igreja, você, e esquecemos do nós, muitas vezes, né, irmãos? Então, Esdras, ele disse assim, porque as nossas iniquidades se multiplicam sobre as nossas cabeças, a nossa culpa cresce. É extraordinária esta oração, irmãos. E como que ele trabalha isso, como que ele se coloca, como que ele se identifica com os seus irmãos, como que ele se identifica com o próprio, em vez de uma atitude julgadora, ele tem uma atitude intercessora. Esdras se coloca como intercessor do povo e procura o arrependimento e o perdão dos pecados. Não apenas reconhece os erros da sua época, né? Ele vai além, reconhecendo os pecados dos seus pais, os dias em que vivia, né? Então, irmãos,
ele coloca diante de Deus a sua vida, diante do povo, diante do próximo, ele se identifica com o próximo, né, irmãos? Infelizmente, nós vivemos nesse mundo chamado moderno, em que esse mundo busca pelo poder, pelo prazer, pelo individualismo, né? O pastor já falou isso domingo passado à noite, na mensagem, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E, por fim, quero o último ponto da lição, quando nós esquecemos orgulho, primeiro ponto foi, quando nós esquecemos orgulho, nós nos dedicamos o quê? A intercessão. Quando nós esquecemos orgulho, nós nos identificamos com o próximo. E agora, quando esquecemos orgulho, entendemos que somos abençoados em meio às lutas, os problemas, as dificuldades. E aí Esdras faz menção dos reis da Pérsia, né? Judá permanecia no cativeiro dos babilônicos e a Pérsia, né? A Pérsia era uma potência estrangeira que estava favorecendo, permitindo o retorno a Jerusalém. Eles permaneciam na Babilônia, mas quem dominava agora a Babilônia eram os persas. E os persas agora estavam sendo um instrumento de Deus, instrumento de bênção de Deus, permitindo o retorno a Jerusalém. Quem permitiu que eles retornassem a Jerusalém foram os persas. A reconstrução do templo, os persas. A reconstrução dos muros, os persas. A ajuda para que eles retornassem foram os reis da Pérsia. Então, Esdras reconhece que Deus não tinha desamparado o seu povo, né? Ele reconhece que era Deus que estava no comando, a soberania de Deus, mesmo os povos pagãos favorecendo, mas no controle de Deus, por isso ele reconhece como sendo bênção de Deus, bênção do Senhor. Eles eram escravos e servos na Babilônia, mas, acima de tudo, eram servos do Deus Altíssimo. E mesmo debaixo do poderio persa, sobretudo, eles entenderam, e Esdras diz isso, que eles estavam debaixo das promessas da restauração de Deus e da bênção do Senhor. Irmãos, o orgulho, a vaidade, muitas vezes impede que reconheçamos a misericórdia de Deus sobre nós. E muitas vezes o orgulho impede que vejamos os instrumentos de Deus para abençoar a nossa vida. Muitas vezes o orgulho e a vaidade ofusca os nossos olhos de tal maneira, de tal forma que nós não conseguimos ver, enxergar e reconhecer a ajuda de pessoas que em algum momento nos tiraram de alguma dificuldade. A verdade, diz o escritor, ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. Precisamos reconhecer a ação dos outros, não é verdade? Você, esposa, uma vencedora, precisa reconhecer os esforços, né? E do seu marido. Você, marido, que alcançou algo tão tremendo, maravilhoso, precisa reconhecer o apoio, o esforço da sua esposa. Você, pais, reconhecer os esforços dos filhos, os filhos reconhecendo os esforços dos pais, os esforços dos amigos, dos professores, do patrão, do empregado. Irmão, ninguém vence sozinho. Você é um vencedor, você chegou até aqui, você alcançou vitória, você não alcançou a vitória sozinho. Deus te abençoou e Deus se utilizou de tantos outros. Irmãos, coisa maravilhosa, Esdras, ele reconhece a ajuda dos reis estrangeiros como instrumentos de Deus, mesmo povos pagãos permitiram que eles voltassem para Jerusalém, permitissem que eles construíssem o templo, permitiram que eles reconstruíssem as muralhas, ajudou o povo a retornar para
Jerusalém. Então, reconhecer, irmãos, aqueles que têm estado sempre ao nosso lado, bênção de Deus, como que a gente precisa enxergar mais, observar mais. Você alcançou vitória, mas Deus se utilizou de pessoas, da igreja, dos líderes, da liderança, do seu patrão, do seu empregado, da família, da esposa, dos filhos, do esposo, enfim, ninguém vence sozinho. Irmãos, para terminar, pensar e agir. Sabemos que o pecado tem trazido grande prejuízo para o povo de Deus. Não é verdade? E o escritor pergunta: em qual área da sua vida você precisa quebrar o orgulho? 2, precisamos confessar nossa dependência de Deus. Recomeçar com êxito, recomeçar com sucesso, é deixar a autossuficiência e confiar na direção de Deus. Como tem sido o seu momento de oração, a sua vida de oração? Não é só muito tempo de oração, mas a qualidade também desse momento é importante, é vital para qualquer êxito, para qualquer sucesso na nossa vida com Deus no reino do Senhor. Esqueçamos o orgulho, vençamos o orgulho. E esquecer o orgulho significa dedicar a oração intercessória. Esquecer o orgulho significa nos identificar com o outro, se identificar com o próximo. Esquecer o orgulho significa entender que somos abençoados em minhas lutas com instrumentos diversos que Deus se utiliza para esta bênção do Senhor, o nosso querido Deus. Deus nos abençoe nesta manhã linda, preciosa. Deus abençoe. Quero lembrar você que hoje à noite não deixe de sintonizar o Face, o YouTube. Hoje à noite, irmãos, um culto especial, um culto missionário. Olha, vale a pena. Com certeza, quero incentivar a você, compartilha com outros irmãos da igreja, outras pessoas. Vai ser um culto missionário, participação de missionários, músicas missionárias, enfim, será um culto missionário hoje à noite. Deus abençoe!